Sou o pastor Valmir Santos, pastor da Igreja dos Amor, e quero compartilhar com vocês um texto da Palavra de Deus no livro de 2 Timóteo, no capítulo 2 e no versículo 15, que diz assim: Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Esse texto que nós lemos, que é uma carta, uma epístola escrita pelo apóstolo Paulo. Paulo escreve cerca aproximadamente entre 66 a 67 anos depois de Cristo. E Paulo vai direcionar esta carta a Tito, o pastor de uma das igrejas da Ásia. Paulo também é autor de 13 cartas que se encontram no Novo Testamento, sendo elas Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemão. Nesta carta, 2 Timóteo, Paulo tem em seu propósito nesta carta dar instruções finais e encorajamento a Timóteo, o pastor da igreja de Éfeso. E Paulo vai orientar para que todos devem se apresentar como obreiros aprovados diante de Deus. Nós devemos nos apresentar como membros, obreiros, aprovados diante de Deus, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. E como um obreiro se apresenta aprovado diante de Deus? Em primeiro lugar, o membro, um obreiro, que se apresenta diante de Deus aprovado, ele deve amar a Deus e a palavra de Deus acima de todas as coisas. Em segundo lugar, deve entender que foi escolhido, chamado e eleito pelo próprio Deus. Escolhido para a obra. Em João 15:16 está escrito: Vós não me escolheste a mim, mas eu escolhi a vós, e vos designei para que vades e deis frutos. Deus que nos escolheu para que o nome dele seja glorificado através da nossa vida em obras. Entender que Deus que chamou, o chamado é de Deus para servir, como está em Mateus 23:11, o maior entre vós deverá ser servo. Fomos escolhidos para a obra, chamados para servir e eleitos à salvação, como está lá em Efésios capítulo 2, do versículo 8 ao 9, que pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de nós, é um dom de Deus, pela fé e pela graça. Graça que é um favor não merecido. Nós não merecíamos, mas Deus, pela sua graça, o seu amor e a sua misericórdia, Deus nos concedeu a salvação. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Que tipo de membro e obreiro você é? Aprovado por Deus ou desqualificado diante dos olhos de Deus? Eu quero pontuar 5 condutas que desqualificam um membro, um obreiro diante da presença de Deus, que Deus ele não aprova a atitude e a conduta. Primeiro, não ter compromisso com o ministério que você congrega. Se você faz parte de uma instituição, de uma igreja, você precisa ter compromisso com o seu ministério. Você precisa obedecer o teu ministério e não ir de encontro contra o teu ministério.
Porque não ter compromisso com o ministério que você faz parte, isso te faz ser reprovado por Deus. Não ter compromisso com a igreja local também nos faz ser desqualificado, reprovados por Deus. Nós precisamos ter compromisso com a igreja que congregamos, dando apoio, dando suporte, frequentando, estando à disposição para toda boa obra. A terceira conduta que Deus reprova é não ter compromisso com os dons que Deus nos confiou. Lembre da parábola de Mateus capítulo 25, versículo 24, da parábola dos 10 talentos. Não enterre o dom de Deus, mas use o dom de Deus para a edificação da igreja. Não ter compromisso com os dons de Deus, também isso reprova, nos desqualifica. Não ter cuidado da doutrina, isso também desqualifica um homem e uma mulher. Em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16, Paulo escreveu dizendo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvará tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Zelar da doutrina é cuidar da palavra, é cuidar da verdade, viver a verdade, cumprir com as ordenâncias, os princípios da palavra de Deus. Não ter cuidado da palavra, da doutrina, isso nos reprova diante de Deus. Não ter compromisso com a obra, isso também nos desqualifica. Em Jeremias capítulo 48, versículo 10, a Bíblia diz: maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulentamente. Não podemos fazer por vanglória, ganância, interesses próprios. Não podemos fazer a obra do Senhor relaxadamente. Não por engano, não por mentira, não por falsidade, não por contenda, não por força e por violência, mas porque amamos fazer a obra de Deus. Porque assim Deus nos abençoará, nos aprovará. A sua oração Deus vai receber, o seu louvor Deus vai receber, o teu propósito Deus vai receber. Deus vai abençoar aonde você pôr os pés, as mãos, o teu propósito Deus vai te abençoar. Que nós venhamos nos apresentar como obreiros, membros, homens e mulheres aprovados diante de Deus, que maneja bem a palavra e que não venhamos se envergonhar de Cristo, do Evangelho e da palavra de Deus. Deus abençoe, Deus te escolheu, Deus te chamou, você foi eleito à salvação. Deus abençoe.